meu parceiro, Tiago Guerra, que vai falar um pouquinho. Para quem não sabe, Tiago Guerra, policial penal, é hoje o 01 da CEMEP, tá? É o coordenador da Coordenação de Monitoração Eletrônica de Pessoas. Venha, meu irmão. Jogue duro. Boa tarde a todos. Pessoal alimentado, muito bem. Meus amigos, antes de mais nada, eu quero agradecer a organização do evento. Eu acho de suma importância o sistema penitenciário estar mais próximo da academia, discutir temas que antigamente os olhos eram fechados, vedados para determinados problemas. E a gente entende que muitos dos problemas que ocorrem cá fora, fora do ambiente prisional, tem resolução dentro do ambiente prisional, até porque nós não podemos considerar que as soluções, quando se fala de assuntos relacionados à defesa social, podem ser resolvidos de forma isolada, não existe. Todos os órgãos do sistema de defesa social eles estão intrínsecos, obviamente dentro de sua competência, quando termina a competência de um, do outro se inicia. E falando de central de monitoração eletrônica, é da mesma forma. A nossa atividade ela não é feita de forma isolada, apesar de termos nossa tecnicidade, se trata de um serviço especializado, nós não fazemos de forma isolada. Nós recebemos a decisão do Poder Judiciário, a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos coletivos, que também vai reverberar na monitoração eletrônica. Nós temos o papel da Defensoria Pública na defesa dessas pessoas monitoradas, quando hipossuficientes. Vamos ter as próprias polícias, civil e militar, cada um dentro de sua competência, que pode reverberar em um mandado de monitoração eletrônica, em uma decisão judicial de monitoração. E é aí que a CEMEP vai entrar e atuar. E falando desse congresso e da importância, nós temos como de fundamental papel desconstruir algumas falácias, algumas inverdades, alguns mitos. E para iniciarmos, eu vou pedir que os senhores repassem esse equipamento. E aí vamos imaginar que nós temos um jegue e uma vovozinha. Então, algum dos senhores vai pegar, vai arrancar essa cinta para colocar no jegue ou na vovozinha. Por favor. Qual a importância de fazer essa problematização? Porque muitos mitos são ditos acerca do equipamento de monitoração eletrônica, a famosa tornozeleira. E daí surgem inúmeras dúvidas de como funciona, do sistema, de quem executa. A monitoração eletrônica ela é de execução da Central de Monitoração Eletrônica, vinculada à CEAP, seguindo as diretrizes da SGP, que é a Superintendência de Gestão Prisional. Só que a tornozeleira ela não surgiu do nada. Então, nós temos aí um breve histórico que vai remontar a 1964, nos Estados Unidos, quando uma pessoa envolvida aí com tecnologia e com execução de pena, os irmãos Stutz e Bell, aí um dos irmãos assistindo uma série, viu um dos personagens ser atingido por um disparo. Aí ele teve aquele gatilho, poxa, será que não tem uma forma de nos anteciparmos, ou termos como prevenir o cometimento de crime? Aí ele teve essa ideia de prover algum sistema, algo que pudesse ser realizado nesse sentido. Aí ele procurou alguém de TI que pudesse elaborar esse tipo de sistema. E aí tiveram a brilhante ideia de fazer um bracelete. Pessoal, estamos falando de 1964. Aí fizeram um bracelete. E aí utilizaram como um teste, para poder verificar se aquele projeto era viável, jovens infratores. E aí eles estavam em cumprimento de medida. E aí eles criaram uma forma de fazer essa monitoração através de sinal de rádio. Aí fizeram um ponto, que era uma esquina, em Cambridge,
E aí, quando a pessoa passava por essa esquina, né, esse jovem infrator, o sistema alarmava. Então, era sinal de rádio, né, não era o sistema como nós conhecemos hoje. Aí vocês vão ver lá mais para frente, né, qual tipo de tecnologia que nós utilizamos. O sistema alarmava. No entanto, a sociedade, naquele período, não estava pronto para aquele tipo de sistema, né? Então, ficou conhecido como a Masquina de Stuzbel, né? Não foi aceito, né, pela sociedade. Aí ele levou esse projeto para Los Angeles. Lá em Los Angeles, com outro técnico, né, eles foram e fizeram um novo projeto, né, dentro desse mesmo contexto. No entanto, mais uma vez, né, o projeto não foi bem aceito pela sociedade. E aí ficou conhecido, né, como a cinta do grande irmão. Né? Quem lembra aqui, né, o que se refere ao grande irmão? Né, o famoso livro, né, de George Orwell. Então, também não foi bem aceito. Né? E aí, o juiz Jake Lowell, também dos Estados Unidos, ele assistindo o quadrinho do Homem-Aranha, olha aí, a arte, né, imitando a vida ou a vida imitando a arte. Ele viu, né, uma das histórias do Homem-Aranha, onde o vilão coloca um bracelete no Homem-Aranha, né, e o Homem-Aranha não consegue tirar esse bracelete, e esse bracelete dita a posição. Aí ele teve, né, esse feeling. Ou será que a gente não consegue fazer um tipo de sistema desse? Isso já, né, em 1984. E aí, novamente, ele vai e procura, né, um técnico. E aí esse técnico foi e montou esse sistema. Né? E aí eles conseguiram apresentar um projeto piloto. Projeto esse, né, que em questão de um ano e meio, monitorou 500 mil pessoas nos Estados Unidos. E aí isso foi difundido, né, para o mundo. E aí nós temos que no Brasil, né, em 2010, nós tivemos a primeira monitoração eletrônica no Brasil, estado de São Paulo. Na Bahia nós iniciamos em 2017, né, e aí a gente entra no contexto, né, do estado da Bahia. Aqui no estado da Bahia foi por meio de um decreto, né, do governador, que instituiu a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, né, a CEMEP. Mas os senhores precisam entender uma coisa, né? A monitoração eletrônica, ela tem normas, né? Ela tem leis, ela tem princípios. Então, nós não monitoramos de qualquer jeito, né? Há uma técnica que é aplicada na monitoração eletrônica, né, por meio de decisão judicial, é óbvio. Né? Decisão essa, né, que vai trazer todos os requisitos, né, indispensáveis para a monitoração eletrônica. Que também se tratou de uma construção. Né? Teve um decreto presidencial em 2010, né, que permitiu a utilização da monitoração eletrônica, né, no Brasil. E também em 2010, né, uma lei que introduziu, né, na LEP, né, a previsão de utilização de monitoração eletrônica, né, em pessoas sentenciadas. Né, inicialmente, vamos guardar essa informação, 2010, sentenciados. No caso de sentenciados, a previsão era para saída temporária, né, e prisão domiciliar. Eram os dois casos. No entanto, não foi suficiente, né, para atingir ali o objetivo princípio da monitoração eletrônica. Quais são esses objetivos? A monitoração tem por objetivo fomentar a integração social, né, reduzir a população carcerária, né, diminuir vulnerabilidades, né, e também economicidade. Né. Então, promove a economia para os cofres públicos também. Por quê? Um preso custa, em média, né, no estado da Bahia, R$ 3.500 mensalmente. Uma tornozeleira eletrônica tem um custo mensal de R$ 256. Né? No entanto, nós pagamos diárias. Né? Então, se nem fechar um mês todo, né, se a pessoa tem uma revogação antes disso, a gente nem paga esse valor. Então, se os senhores notarem, né, obviamente, né, menos de 10% do custo total de uma pessoa encarcerada. Mas, por óbvio, né, não é só colocar a pessoa em utilização de uma tornozeleira eletrônica. Né, não é esse o objetivo. Né? Por isso, e até por isso, as centrais de monitoração eletrônica, por obrigação, e seguindo, né, o manual
de Gestão e Monitoração Eletrônica, que é uma política, né, nacional, regida pelo SINAPEM, né, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias. Essa equipe da Central, ela tem que conter uma equipe multidisciplinar, uma equipe essa, né, que é voltada a trabalhar na ressocialização dessas pessoas. Então, nós vamos casar aí dois objetivos, né? Fiscalização das pessoas monitoradas, né? Objetivo 1. Objetivo 2, né? Acompanhamento dessas pessoas. Acompanhamento, leia-se, né? Acompanhamento multidisciplinar, né? Prover meios para essas pessoas se reintegrarem à sociedade, né? Prover meios dessas pessoas estudarem, né? Prover meios, né, dessas pessoas conviverem, né, com seus entes queridos, que também é um dos objetivos da monitoração eletrônica, né? Então ele vem com esse potencial desencarcerador. Então, falando objetivamente, né, acerca da monitoração, nós vamos casar fiscalização e acompanhamento multidisciplinar, né? Um sem outro não há de funcionar, não tem como funcionar. E muitas críticas, né, são tecidas a respeito desse instrumento, justamente por não se conhecer, né? Não se conhece a efetividade, né? Não se conhece os pormenores, né? Não se conhece a aplicabilidade. E quais são as aplicabilidades da monitoração eletrônica? Eu já disse a primeira, né, para sentenciados, inicialmente em 2010, para prisão domiciliar e para saída temporária. E aí nós vamos ter em 2011, né, a previsão de aplicação como medida cautelar, né, diversa da prisão. A monitoração dentro desse contexto, né, é considerada a medida mais gravosa, né, a 9ª medida, né. Nós estamos aqui na academia, né, temos aqui muitos bacharéis em direito, temos muitos estudantes, né, acredito que também advogados, promotores. Então nós já sabemos, né, o objetivo das medidas cautelares diversas da prisão é justamente ou evitar que essa pessoa adentre, né, o sistema penitenciário, ou, em havendo possibilidade, né, preenchidos os requisitos, essa pessoa responder esse processo em liberdade. Até porque todos nós sabemos, né, que não havendo sentença transitada em julgado, todas as pessoas são consideradas o quê? Inocentes, né? Então, eu vou dizer para os senhores, temos um monte de inocentes na tornozeleira eletrônica, certo? Certo ou errado? O pessoal não sabe. Pessoal, temos os dois, né? Nós também temos sentenciados, né, que estão respondendo o processo, adquiriram o direito, né, a utilizar a tornozeleira eletrônica, e temos aquelas pessoas que ainda estão respondendo, né, que não podem ser consideradas aí, né, culpadas até o trânsito em julgado. No entanto, cometem crime com a tornozeleira eletrônica? Cometem. No entanto, elas cometeriam mesmo se estivessem sem a tornozeleira. Qual é a lógica? A monitoração eletrônica vem como uma medida a mais, como um instrumento a mais, como uma ferramenta a mais de fiscalização do Estado. Ou os senhores preferem, né, que tiremos a tornozeleira de todo mundo, né, e libere sem o dispositivo? Não, libera sem. Está gastando um dinheiro do Estado. De duas uma. Ou elas vão cometer o crime sem a tornozeleira, né, ou elas superlotarão os presídios, né, mais ainda. Então, a monitoração eletrônica, ela é, sim, né, um instrumento com potencial, né, incrível de desencarceramento, né, e nós, da CEMEP, né, nós da CEAP, né, temos o desiderato, né, de fazer cumprir a fiscalização. E caso, né, essa pessoa ela incorra em descumprimento da medida, né, de monitoração, nós temos as ferramentas adequadas para poder fazer o conhecer ao judiciário, né, acerca dessas violações, né? Nós temos instrumentos, nós temos ferramentas, né, no sistema da monitoração e no dispositivo, né, que fazem com que essas violações sejam informadas ao Poder Judiciário. Aqui, né, no nosso painel de monitoração eletrônica, nós dividimos, né, em duas partes, né? A primeira parte, que é essa parte mais relacionada à legalidade, né? E a segunda parte, onde Denilson, o nosso coordenador adjunto, né, ele vai trazer
algumas nuances, né, acerca do funcionamento e acerca do equipamento. Só que os senhores não vão, né, se livrar de mim agora, né, eu não terminei. Então, eu já disse, né, acerca do sentenciado, acerca da possibilidade de utilização enquanto medida cautelar diversa da prisão, né, a monitoração eletrônica é uma dessas medidas, né, a 9ª medida. No entanto, as outras medidas, né, cautelares também podem ser fiscalizadas pelo dispositivo de monitoração eletrônica. Algum dos senhores pode me dizer um tipo de medida cautelar que pode ser fiscalizada pela monitoração eletrônica? Alguém? Vamos lá. Medida cautelar. Alguém? Medida cautelar. Cadê o pessoal que vai prestar agora concurso para a OAB? Uma das medidas cautelares, né, que os senhores vislumbram que pode ser fiscalizada pela monitoração eletrônica. Vou dizer uma. Limitação de comarca. Limitação de comarca é uma das medidas cautelares. A CEMEP, ela fiscaliza também, né, essa medida cautelar. O juiz vai e determina, né, que essa pessoa não possa sair de Salvador, ou de Camaçari, né, ou de qualquer outra comarca. Né, o nosso sistema permite, né, que nós criemos uma área, que é chamada área de inclusão, né, que será mais explicada, né, mais à frente. Então, vamos criar essa área de inclusão. Se a pessoa sair, o sistema alarma. Outro tipo de medida, recolhimento. O juiz vai e determina, né, um recolhimento noturno para essa pessoa, né, ou um recolhimento integral. Obviamente, integral, né, se a pessoa não pode sair de casa. E o recolhimento noturno, ela tem determinado horário, né, para se recolher, só podendo sair pela manhã. E se essa pessoa tiver uma urgência médica, ela pode sair? Por óbvio, pode sair. Nesses casos, né, a pessoa vai mandar um atestado, né, para a central de monitoração eletrônica, central essa que funciona 24 horas. Né, nós temos um organograma, né, nosso, acerca de cada função que é exercida dentro da central, né, porque não é tão simples fazer monitoração eletrônica, né, não são só pessoas lá atendendo o telefone, né, ou fiscalizando a tornozeleira, mas tem todo o funcionamento. Né, então, são várias etapas. Uma das etapas é a fiscalização. É essa feita, né, por policiais penais plantonistas. Central funciona 24 horas, né, então, quando o monitorado liga, né, seja a hora que for, ele vai ter esse atendimento. E essa monitoração, ela é acompanhada pela coordenação de monitoração. Né, nós temos outras coordenações. Temos a coordenação geral, que é hoje representada por mim, né, estou nessa posição. Temos o nosso colega Denilson, né, que é o nosso coordenador adjunto, e também coordenador de análise e estatística, né, que também é de fundamental importância. É uma coordenação que vai cuidar, né, da elaboração de relatórios técnicos, né, relatórios esses que vai conter, né, todo o posicionamento do monitorado, né, todo o percurso que ele pratica, né, todo tipo de violação. O sistema dá todas as informações. Né. Eu não posso entrar em muitos detalhes, né, até porque também é um serviço que temos como princípio, né, o sigilo e a confidencialidade. Né, então, todos os dados dessas pessoas ficam resguardadas, né, a 7 chaves. Não podemos, de maneira alguma, né, prestar informações, quer seja para a polícia civil, quer seja para a polícia militar, quer seja para delegados, quer seja para promotores, sem a anuência do Poder Judiciário, sem a decisão judicial. Decisão essa do juiz competente. Quem é o juiz competente nesse caso? É o juiz que determinou a monitoração eletrônica. Até no caso de outro juízo solicitar esse tipo de informação, né, nós temos que provocar ao juízo competente. Aí, uma vez provocado o juízo competente, o juízo autorizar que essa informação seja repassada, nós vamos elaborar o relatório, né, e encaminhar para aquele órgão, né, entidade ou juízo que solicitou. Então, não é raro, né, serem visualizados, né, pessoas em utilização de tornozeleira eletrônica cometerem crime, né, cometendo crimes, e aí essa informação ser solicitada à central. Quando isso ocorre, a gente pega, orienta, né, o delegado orienta o IPC, né, ou o promotor,
E aí informa, né, que nós temos que primeiro provocar, né, a autoridade competente, o juízo competente. Então, essa é uma das nuances, né, também da monitoração eletrônica. Né, e fora isso, temos inúmeras outras ferramentas, né, que podem ser utilizadas nesse cenário, né, de contribuição para a segurança pública, né, contribuição para a fiscalização do cumprimento das medidas, né, por parte do Poder Judiciário, né, e contribuição para toda a sociedade. Né. Então, nós consideramos, né, que é uma ferramenta assim, de extrema relevância, né, e já está mais do que provado. Principalmente, né, quando nós falamos em segurança pública. Né, nós temos feito inúmeras contribuições, né, nesse sentido, e isso trouxe também mais visibilidade, né, para a central de monitoração, o que também aumenta nossas responsabilidades. Né, então, nós somos cientes disso, né, e temos agido, né, de forma que nós não nos coloquemos, né, em situação de exposição ou em situação, né, de inobservância aos ditames legais. Né. Dito isso, né, eu incluo que nós também temos a resolução 412 do CNJ, né, a qual nós seguimos. Resolução essa que vai ditar, né, algumas regras sobre como deve ocorrer a monitoração eletrônica. Né. Então, assim, quando eu falo de relatório técnico, quando eu falo de relatório de posicionamento, né, quando eu uso essas nomenclaturas técnicas, né, como violação de área de inclusão, violação de fim de bateria, né, violação de rompimento de cinta, não se rompe tornozeleira. Né, normalmente se rompe a cinta. Alguém conseguiu romper a cinta aí? Não? Tá onde? Quem está com a tornozeleira? Nada ainda? O jegue e a vovozinha está esperando ainda essa tornozeleira chegar. Então, pessoal, nós seguimos, né, determinadas regras. Né. Essas resoluções que eu citei, nessas leis que eu citei, elas trazem regras muito específicas, né, que nós temos que observar. E, na verdade, isso foi só uma pincelada. Porque são muitas informações, né, eu tinha preparado até um slide pequeno, né, meu slide tinha só 89 folhetos, só 89. Porque ele me prometeu 1h25, né? Depois, quando eu cheguei aqui, ele me disse, não, só 25 minutos. Aí eu, não, tá bom. Então, 25 minutos não dá, né? Pra gente se aprofundar, né? Muita coisa, né? Então, eu vou finalizar, né? Cadê a tornozeleira? Denilson disse que era para deixar aí com vocês, né? Que daqui pro final alguém vai conseguir romper. Duvido. Pessoal, mesmo que a tornozeleira seja rompida, né? E não vai ser assim, fazendo força, né? Vocês podem cortar. Eu não passei isso aqui para vocês, né? Vou passar. Você vai ver que esse material aqui é flexível, né? Hipoalergênico, o que é que significa? Né? Isso aqui não causa alergia, né? Não causa irritação, né? Ao menos em regra. Isso aqui também, por favor. Passa essas duas. E um outro instrumento que não teve nem tempo de eu falar, né? Esse aqui, de extrema importância. Irmão, vou entrar no seu tempo, mas tá contando tudo junto, viu? Pessoal, esse instrumento aqui, ó, essa ferramenta. Alguém sabe o que é isso aqui? Ele disse Wi-Fi. Alguém sabe? Alguém se arrisca? Esse aqui não tem caixa, ó. Ela falou rastreador também. Vou pegar outro. Alguém? O quê? Botão do pânico. Pessoal, ouçam aqui, ó. Botão do pânico. Botão do pânico. A famosa UPR. Unidade portátil de rastreamento. Esse é o botão de pânico, né? Infelizmente, nós temos enfrentado, né, atualmente um aumento dos casos de feminicídio, né, que muito nos entristecem, né, a toda a sociedade. E essa é uma das ferramentas, né, que pode auxiliar na prevenção, né, ou até mesmo,
né, para conseguir, de alguma forma, provar, né, se houve ou não algum tipo de descumprimento às medidas protetivas. Acho que já tem 2 passando aqui. Esse dispositivo aqui fica com a vítima de violência doméstica, né? É uma das nossas outras medidas, né, que nós podemos fiscalizar. Essa daqui, diferente da tornozeleira, ela cria ao redor da vítima, né, uma área de exclusão, que é um outro termo técnico, né? Como eu disse para os senhores, esses termos técnicos, né, os senhores encontrarão nos provimentos e nas resoluções. Nós temos a resolução 412, que eu já citei, né, que é a nível nacional, é a resolução oriunda do CNJ, né, e aqui para o estado da Bahia, nós vamos ter o provimento do Conselho Geral de Justiça, né, o provimento 02 de 2018. Ali, ó, tempo esgotado. Estou com o tempo dele agora. Ele me emprestou 5 minutos. Então, pessoal, provimento 02 de 2018. Anotem, procurem depois, né, senhores advogados, senhores alunos de direito, aí o pessoal que vai prestar, né, o concurso para a OAB, os senhores vão precisar, viu? Porque o caminho que nós temos visto hoje, né, é o aumento da utilização, né, das tornozeleiras, das UPRs, né? Então, possivelmente, né, na carreira de vocês, os senhores vão se deparar, né, com esse tipo de instrumento. Então, ali, os senhores encontrarão algumas respostas. Eu vou encerrar minha fala, né, eu já me alonguei demais. Eu quero agradecer, né, a atenção de vocês. Me prometeram aí que futuramente vamos ter um painel voltado só para monitoração eletrônica, né, então eu vou cobrar. Mas eu quero agradecer também a organização do evento, né, a todos aqui presentes, os colegas, né, e aí eu encerro minha fala. Obrigado, meu amigo. A gente, na verdade, assim, Tiago vai passar a fala para Denilson, porque a gente vai continuar falando da tornozeleira, porque como o assunto é bem amplo, a gente sentiu a necessidade de que viesse mais de uma pessoa, tá? Eu só não perguntei a Natália se teve pergunta. Não teve pergunta. Se você quer fazer uma pergunta, vamos responder a sua pergunta. Vamos lá. Como é seu nome? Silvia. Qual é a dúvida de Silvia, tá? Existe a possibilidade de o magistrado aplicar a medida cautelar do monitoramento eletrônico e não ter tornozeleira disponível? Nesse caso, qual o mecanismo é utilizado pelo órgão responsável? Ótima pergunta. Pessoal, a monitoração eletrônica ela é um serviço, né, que é contratado pelo Estado. Nós iniciamos o nosso serviço em 2017 com 300 tornozeleiras contratadas. Guarde esse número, 300. E aí, quando tinha uma violação, podia ser a violação que fosse, né? O cara saía da área, meu irmão, era uma confusão, né? Não, vamos ligar para o cara porque o cara acabou de sair da área. 300 tornozeleiras, né? Então, nós iniciamos em 2017, né? Setembro de 2017, 300. Ampliamos esse serviço, né, para 1.500 tornozeleiras. 300 só abrangia Salvador e região metropolitana, né? Então, nós só monitorávamos a capital, né, e as regiões aqui aos arredores. E aí, com o provimento 05 de 2019, né, o serviço foi ampliado para o interior do estado. E aí, 1.500 tornozeleiras, né, que não deu conta, e aí ampliamos para 1.875 tornozeleiras. E isso em 2019, né. Também não foi suficiente para atender a demanda do estado. Hoje, nós temos, né, 2.700 dispositivos, né, divididos da seguinte forma: 2.400 tornozeleiras e 300 dispositivos, né, unidade portátil de rastreamento, botão de pânico. E estamos em ampliação. Por que em ampliação? Porque esse quantitativo também não é suficiente para atender a demanda do Estado, né? Então, o nosso secretário, né, é sensível a essa causa, né? Já está em trâmite um processo de ampliação, né, para atenção, né, ao cumprimento dessa medida cautelar, né, que eu preciso dizer para vocês. Essa medida é uma medida alternativa à prisão, né? Então, falando de medida alternativa à prisão, que vai remeter à ressocialização, né? E hoje o nosso secretário ele é extremamente sensível a essa pauta relacionada à ressocialização, né? Então,
esse quantitativo será ampliado, né, para nós podermos atender a todas as demandas. Então, respondendo a sua pergunta, é possível ter ausência, né, de ativação de tornozeleira? É possível. No entanto, é um problema que está sendo sanado, né, e deve ser ampliado esse quantitativo. Só mais uma pergunta aqui para a gente... O rompimento da cinta, o rompimento no caso do rapaz de plataforma, que ele rompeu e cometeu o assassinato, qual o procedimento que você explicar? Qual a forma que você tratou? Ótima pergunta também. Nesse caso que ele está citando, né, foi uma vítima de feminicídio, né, que ela não tinha esse dispositivo, né, botão de pânico. Apesar de que naquela situação, né, dada, né, o potencial daquele indivíduo, né, talvez não fosse suficiente também os protocolos, né, porque esse indivíduo utilizava a tornozeleira eletrônica, né, rompeu o dispositivo próximo à área de exclusão, né, que tinha área de exclusão, não tinha um botão de pânico, área de exclusão fixa, esses termos nosso colega vai explicar, né, com mais clareza. E aí, ele, antes de adentrar a essa área de exclusão, rompeu o dispositivo, né, gerou um rompimento de cinta, né, que é uma das violações, e aí nós entramos, né, no protocolo para poder tratar aquele incidente, né. Incidente também é um termo técnico. No entanto, em menos de 5 minutos, infelizmente, ele estava na casa da vítima, né. Aí adentrou, né, e cometeu aquele crime bárbaro. Então, nós temos protocolos específicos, né. Primeiro protocolo, entre em contato, né, com a pessoa, né. E falando de rompimento, é só um protocolo simples, né, mas relacionado à Maria da Penha é um protocolo mais complexo, né, porque nós fazemos acionamento das forças de segurança, né. Então, se a gente entrar em contato com o agressor, não conseguir contato, entre em contato com a vítima imediatamente para alertá-la, né, sobre a situação e entre em contato com as forças de segurança. Esse caso em específico, ele estava foi acredita por da Maria da Penha. Isso, mas não tinha um dispositivo de botão de pânico. Tanto que nós já fomos até provocados, né, para saber acerca da oferta desses dispositivos. E eu preciso dizer para os senhores, em se tratando de casos de Maria da Penha, a CEMEP sempre reserva um quantitativo mínimo para atender essa demanda. Então pode faltar tornozeleira para todo tipo de cumprimento, mas para Maria da Penha não. Sempre tem. Pessoal, eu sei que a tornozeleira inspira muitas perguntas, tá? Mas infelizmente a gente não tem como dar continuidade nas perguntas e respostas, senão os demais palestrantes não vão ter tempo. Tiago Guerra vai só finalizar, certo? Para poder a gente finalizar esse painel aqui. Pode falar aí. A maioria das dúvidas dos senhores, né, pode ser solucionada a partir da leitura da Resolução 412. Denilson falou de algumas situações aqui. Por exemplo, artigo 8º, né, vai trazer acerca da condição social da pessoa monitorada, né, condição física, né, e também relacionada à vulnerabilidade, né, situação de rua, né, psicológica, etc. Então, o artigo 8º já traz todas essas situações, né, e normalmente é a resolução que a gente utiliza, né, quando há um tipo de situação que a gente entende que tecnicamente impede a utilização da tornozeleira, né, mas como ele falou, tem juízo que manda pessoas amputadas também, né, condição física. Outra situação, recentemente, né, no dia 24, para ser mais exato, né, foi sancionada, né, a lei que permite a utilização de UPR, de tornozeleira eletrônica, né, no âmbito das medidas cautelares, no âmbito das medidas protetivas, né, porque a tornozeleira era utilizada anteriormente como medida cautelar pelo agressor. Agora vai ser utilizada como medida protetiva, né, lei que foi sancionada, né, no dia 24, né, pelo presidente, então já está vigendo. Essa tornozeleira aqui tem 36 horas de duração de carga, de média. Pronto. Você leva 2 horas a 3 carregando, você fica aí tranquilinho. Se só não carrega quem não quer. Então, né, finalizando, está respondido, né, a pessoa recebe um carregador. Nós normalmente orientamos, né, que a pessoa coloque para carregar enquanto, né, ela está fazendo algo em casa. Nós não orientamos que ela coloque para carregar enquanto dorme, né? Por quê? Porque dormindo, né, a pessoa pode se colocar numa situação de vulnerabilidade. A gente está falando de tomada,
né? Está falando de equipamento eletrônico, bem como não é aconselhado, né, nós carregarmos o telefone, né, no ouvido enquanto utilizamos, a mesma coisa a tornozeleira. Uma pessoa faz o carregamento diário, se ela fizer o carregamento diário, não vai ter problema com a justiça, nem o cumprimento, viu? Pessoal, obrigado pela atenção, né? Terminando. Obrigado, Thiago, pela sua contribuição. Só para... A tornozeleira está onde? Se não disser, eles vão localizar, porque está lá na central, a gente sabe onde é que está. Só para concluir aí, sobre o que o Denilson falou, que é um constrangimento, há controvérsias. Há um tempo atrás aí, surgiu nas redes sociais aqueles caras que colocavam a tornozeleira fake para poder tirar uma filipeta, né? Tem gosto para tudo na vida, né? Então, que diz que tirava um barato ali. Mas é muito simples. Não quer usar a tornozeleira? Não comete o crime. É simples. Certo?